16 de fevereiro de 2025, Quixeramobim, Ceará. Nathani Alves Salles saía da igreja como fazia todos os domingos. E como todos os domingos, ela se preparava para sua vida que prometia um mundo de oportunidades. Nathani só não sabia que o mal a espionava e que aquele domingo não seria como tantos outros. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste triste, horrível caso que eu tô fazendo meio urgente, no plantão, de tanto que as pessoas têm pedido. É um caso que aconteceu no Nordeste brasileiro, no domingo, dia 16 de fevereiro de 2025. Eu estou gravando hoje, no dia 18 de fevereiro de 2025. É tudo muito recente. Eu já entrei em contato, inclusive, com a mãe da Nathani Alves Salles. Eu mandei uma mensagem para ela via Instagram. Estou aguardando a resposta dela. Se alguém da família ou da polícia ou os envolvidos, os assassinos confessos da Nathani, se quiserem falar, é só me mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, que a gente entrevista todo mundo. Não sabia se eu fazia uma live, se eu esperava entrevista. Eu resolvi fazer esse caso comentado porque é uma história de um crime que literalmente pode acontecer com qualquer pessoa. Ao mesmo tempo que eu vou questionar se ela não era o desejo real daqueles três autores. Mas foi algo que impactou demais as mídias sociais. Eu fiquei impressionado como o Instagram ficou em volta da história dessa moça. Eu mesmo cheguei no dia 16 de fevereiro, no domingo, a compartilhar no meu Instagram a foto de ela ainda como sequestrada, desaparecida. Depois as notícias foram chegando, a polícia trabalhou muito rápido e muito bem para chegar até os autores. Então é uma história que pede a urgência do fato e que pede que a gente reflita o quanto a violência está gratuita e o quanto todos nós, em todos os lugares, estamos vulneráveis para que o mal possa agir. Eu falei, é um caso que aconteceu, uma coisa muito triste. Eu mandei até a mensagem para a mãe da Nathani, mas lógico, a menina foi morta no domingo, dia 16, dia 17 estava sendo na segunda-feira o enterro de uma filha muito jovem, que se você parar para pensar, hoje, que eu estou gravando dia 18, semana passada essa moça estava lá com a mãe, comendo brigadeiro, falando de futuro, falando de vida, e hoje a mãe vive a morte. A Nathani Alves Salles, ela tinha, é difícil ainda conjugar esse verbo no passado, 20 anos, uma moça que eu não sei se ela faria 21 em 2025 ou já fez 20 anos em 2025, ou seja, ela nasceu entre 2004 e 2005. No Nordeste, no Ceará, ela morava em Quixeramobim, que é sertão central do Ceará. Ela era uma moça que vivia nessa cidade que não tem 100 mil habitantes, tem 85 mil habitantes. A gente estou com esse papel porque está muito calor, São Paulo, tá? A gente está numa onda de calor muito problemática. Então, às vezes, eu tenho que ficar me enxugando aqui. Ela é uma cidade pequena, uma cidade de 85 mil habitantes, ou seja, uma cidade onde a segurança ela não é tão temida como é num bairro de São Paulo, né? Ou numa cidade maior. Apesar de que não é o número de habitantes que faz a violência acontecer ou não, mas ali parecia ser uma região um pouco mais tranquila, mais segura. Pelo menos a gente tem essa sensação, né? Dessa maneira. Era um domingo normal. A Nathani, uma coisa interessante. A Nathani estudava o segundo semestre de Química na Universidade Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará de Quixadá. É Quixadá, né? Que fala na Quixandá. Às vezes eu posso errar nome, vocês sabem, gente. É Quixadá. Por que eu já estou puxando isso? Porque esta cidade, Quixadá, é a cidade para onde os autores foram. E aqui eu já questiono, será que ele já não viu essa moça lá em Quixadá? Será que eles já não vieram preparados? Será que eles já não vieram desejados? Será que a Nathani já não era um objeto a ser consumado? Porque essas pessoas veem os outros como objeto. Mas a Nathani tinha sua vida, trabalhava numa empresa de calçados ali na região,
fazia sua faculdade de Química, ela era muito assídua religiosa, frequentadora da igreja evangélica da qual ela fazia parte, e é impressionante que ainda vai ter um pseudo-pastor envolvido nisso também, e era uma moça muito tranquila, pelo que eu vi tudo, pelo que eu vi de relatos de pessoas, pelo que as pessoas me contaram no Instagram, pessoas lá ali da região, ela era uma moça muito que eu nunca deveria estar falando dela. Ela nunca deveria ter virado pauta do canal. Por isso que eu digo, é um caso que para a gente pegar como exercício para nós mesmos. O quanto nós estamos vulneráveis a tudo e a todos. A Nathani, naquele domingo, tinha ido para o culto da igreja dela. E ela tinha até um carro dela, é um Renault branco, é um Quid, é um carro pequenininho, mas é um carro branco pequenininho. E que ela parou o carro a uma certa distância da igreja, é uma área de parada de carro, é interessante que esse estacionamento só tinha o carro dela. E ela vai para o seu culto, ali pela parte do meio-dia, porque tudo acontece às 1h11 da tarde, às 13h11, e ela sai desse culto, tem as imagens que são angustiantes. Ela sai da igreja dela e vai em direção ao seu carro. Ela está com um vestido verde, solto, porque devia estar um calor, como está em todos os lugares, e ela segue para o seu carro. Aqui eu já vou trazer algumas dicas de segurança que eu ouvi da polícia lá atrás, quando eu fazia aqueles programas de corre-corre de polícia. Uma coisa que eu aprendi logo de cara, quando você vai para um carro, você entra, tranca a porta, liga o carro e sai. Você não abre a porta do passageiro e põe sua bolsa, fecha, dá a volta, em qualquer lugar que seja. E isso acontece com a Nathani. Ela vai se tornando, no seu passo, a vulnerabilidade que aqueles assassinos queriam. Ela sai, vai andando, tem os vídeos aqui de ela, vou passando aqui, de ela saindo, ela chega no carro, ela abre a porta, põe, acho que a bolsa dela, alguma coisa, vai para o banco do motorista. E ela ainda fica um tempo. Gente, você entrou no carro para cair fora. Não para ver, vamos ver, deixa eu ver que música que eu vou pôr, deixa eu me dar uma olhada no espelho, deixa eu ver como é que tá o celular. É assim, é entrar, trancar, pá, vidro fechado, ré, engatada, ligou, pá, foi. A gente não pode dar tempo para o tempo maldito desses seres que eu me recuso a chamar de humanos. Quando ela chegou no carro e ela entrou, ela fica ali alguns segundos, você vê que enquanto ela está indo, já vem vindo um primeiro elemento. Provavelmente que é o chefe do Triângulo do Mal, que é o Francisco Márcio Freire. Parece que é ele, que é o Francisco Márcio Freire, que é o meio-chefão, que é o homem. Ele vai, passa, vê ela, fica ali parado no poste, ela já está dentro do carro, vem o segundo elemento, para ali junto, e vem o terceiro. Quando o terceiro está chegando, o primeiro já vai direto no banco do motorista, ali onde está a Nathani, e ele já assalta de tempo ali. Não se vê armas, não se percebe se tem ou não, eles têm muitas sacolas nas mãos, a gente vai entender daqui a pouco quem são eles, mas eu estou indo nessa figura do tempo. 1h11 da manhã, 1h11 da manhã não, 1h11 da tarde, 13h11 da tarde, tudo isso acontece. Ela vai até o carro, ela está no carro, ele chega, ele joga ela para o banco do passageiro, o segundo elemento abre a porta e joga umas sacolas dele em cima dela, nesse banco do passageiro, fecha a porta. Os dois, esse cara que jogou e o outro, entram no banco de trás. Então você tem um dos três dirigindo, a Nathani no banco do passageiro e os outros dois atrás. Ela tenta ainda abrir a porta do passageiro, você vê ela abrindo a porta do passageiro e ela sendo impedida de sair. E o carro vai embora, e o carro sai. Ali vai começar o calvário de toda uma história de uma cidade, de uma região toda do Brasil, de todo mundo que estava naquele dia nas mídias sociais, que era a busca por essa garota e a esperança de que ela estivesse viva. Oi, gente, eu preciso de ajuda de todos. Minha filha foi sequestrada hoje, saindo da igreja. Três caras levaram ela e o último paradeiro dela agora, que eu tô sabendo, é que o carro dela tá por Morada Nova. Vou postar as fotos dela aqui.
sei, vai que esses caras deixaram ela por algum canto. Uma esperança que vai se mostrar em pouquíssimo tempo que não adianta mais. O fim já tinha chegado. A polícia agiu muito rápido, as pessoas começaram a procurar por Nathani nas mídias sociais muito rápido. E muito rápido nós vamos começar a entender o quanto que foi um desenho de tempo e de caminhada dessas pessoas, que eu vou trazer alguns questionamentos, eu gostaria muito de entrevistar o delegado para saber dessas partes todas. Às 5 da tarde, a polícia vai prender os 3. O carro da Nathani vai ser encontrado em Quixadá, que é uma cidade que entre Quixeramobim, entre Quixeramobim e Quixadá, são 43 minutos de carro. É uma cidade próxima. Ela, a Nathani, fazia a universidade, pelo que eu entendi, em Quixadá. Então, deve ser um caminho muito... Porque, gente, 43 minutos de São Paulo, às vezes é dentro para bairro. Você demora para chegar entre 4 ruas. Ali, você faz muito mais rápido. É um percurso que é entre cidades que acabam sendo quase cidades-bairros, uma da outra. Então, devia ter esse fluxo já. Se lá é a universidade, os jovens aqui estudam. Então, esse percurso é mais próximo. Só que a polícia ainda não sabia por onde eles tinham passado. O carro dela é encontrado em Quixadá, ali perto da rodoviária de Quixadá, o que dá uma esperança de repente, ela estar viva. Por uma série de inteligências da polícia, que a gente nunca tem que trazer todos os detalhes mesmo, e com a ajuda da própria população, quando já se começa a divulgar os vídeos desses 3 que vão começar a ser encontrados, coisas sobre eles já estavam desenhando quem eram. Esses 3 elementos vão ser encontrados na casa de uma moça que vem a ser filha de um deles. Os 3 são o Francisco Márcio Freire, de 43 anos, que se dizia pastor. Tem vídeos de ele falando de pastor, vou botar agora. Quer ver? Dá uma olhada. A paz do Senhor Jesus para todos que vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Márcio Freire, eu faço parte desse projeto. Povo de Deus, boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos que vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Márcio Freire, eu faço parte desse projeto Pão para Quem Tem Fome, né? Quero aqui já fazendo este vídeo já apresentar a missão que nós estamos encarregados de fazer através do projeto Pão para Quem Tem Fome e também desse projeto aqui, essa associação Juntos para Vencer do Grande Bom Jardim. Juntos podemos mais, né? Somos mais fortes também para fazer a obra. Então é os 2 projetos juntos, a associação e o projeto Pão para Quem Tem Fome, fazendo a obra do Senhor. Aqui está ó, missionário Kleber Rodrigues, que tem ajudado o projeto, e como os irmãos sabem, os irmãos que receberam aí o vídeo, né, nas redes sociais. Tá vendo? Mas é assim, o fato, gente, não é que é que ele se vendia um homem de Deus, mas você tem o João de Deus que se vendia o homem de Deus. Você tem padres na Igreja Católica que se vendem homens de Deus e são os verdadeiros demônios. O ponto não é ser pastor, o ponto é que ele se exercitava numa personagem, inclusive, que lhe daria um certo salvo-conduto. E ele se usava disso, ele ficava pregando e pregoando uma série de coisas, o bem pelo próximo, vamos buscar alimento pelo aquele, para mostrar, para esconder a verdadeira alma do mal que ele tinha. Esse Francisco Márcio Freire é apontado como o chefe da gangue, chefe dos 3. Ele se dizia pastor, ele é de Quixadá, eles foram encontrados em Quixadá, e ele tem antecedentes criminais por roubo. Isso eu digo assim, são esses antecedentes criminais conhecidos. Porque para uma morte tão brutal e tão cruel como foi o caso da Nathani, eu pergunto quanto que ele já não subiu nesse degrau e às vezes a gente não sabe. Junto com o Francisco Márcio Freire, estava o Francisco Teodósio Ramos, também de 43 anos, ele é de Fortaleza e ele tem antecedentes criminais de violência doméstica. Ele é o que, num vídeo que eu vou falar daqui a pouco, mais aparece meio bêbado. Você vê ele andando bem bêbado mesmo, é o único. E você tem o Jadson do Nascimento Silva, de 23 anos, que é de Russas, que também é uma cidade do Ceará, e ele não tem antecedentes criminais. É um moço muito jovem, 23 anos. Eu pergunto, ele não tem antecedentes criminais conhecidos, ou ele pode ter agido durante a adolescência e a gente não pode nunca falar o que aconteceu, porque no Brasil é dodói, né? Tadinho, menino que é de menor, ele tadinho, ele pode matar, roubar, mas ele é menor de idade, ele é dodói, a gente tem que aceitar que
que o jovem tem a possibilidade da redenção, mas matando 5, 6 pessoas. Né? Um homem galalau de 1 metro, não sei das quantas, às vezes com 10 filhos, mas ele é menor de idade. Então a gente nunca pode ter acesso à ficha criminal de um ser como esse. Então eu não sei, perguntaria, ele como adolescente, jovem, antes dos 18 anos, ele fez alguma coisa? Não temos essa informação, porque é muito cruel a morte da Nathani. Que essa menina, pelo que ela vai passar, é muito, muito, muito cruel para essas pessoas não terem muita coisa. É uma morte muito, muito, muito má. É uma morte com muito ódio em cima dessa garota. Esses 3, quando a polícia começa a investigar, você já percebe uma câmera de segurança, é tipo 1h04 da tarde, numa rua, 2 ruas para cima de onde a Nathani vai ser pega, eles já estão os 3 em conluio. E é uma coisa interessante, porque eles são apontados como, eles falam moradores de rua, alcoólatras, drogados. Eu acho bonito quando a pessoa vai botando, sabe que eu sou alcoólatra, eu sou drogado, para dizer assim, tá vendo? Eu fui levado a isso. Tá me faltando daqui a pouco um surto aqui. Mas você vendo o vídeo, você não vê morador de rua, você não vê a pessoa em situação de rua. Você vê as pessoas vestidas, com muitas sacolas. Eles dizem que são andarilhos pelas cidades. Peraí, o cara é de Quixadá, ele se dizia pastor. Ele tem filha com casa em Quixadá, ele vai para Quixadá com esse carro, ele sabe dirigir. É muito estranho, se coloca os 3 como se fossem 3 pessoas sem nada a quem voltar. Eles têm até antecedente criminal, um tem antecedente criminal de violência doméstica, que é provavelmente contra a mulher dele. Como os 3 se conheceram, como os 3 se juntaram, a gente não sabe. O que eles dizem é que eles tinham feito uma dívida. Pergunto, dívida de quê? Com quem? Dívida de jogo, dívida de droga, dívida de quê? E que eles estavam querendo algum objeto bom para quitar a dívida. Então eles raciocinam, não é como pessoa em situação de rua, eles raciocinam como bandido mesmo. E você vê nesse vídeo, primeiro chega um menino, o mais novo, o Jadson, e ele tem uma situação, ele está de bermuda, meio que chinelo, camiseta, mas você não vê pessoas assim como se eles estivessem dormindo há 10 dias na rua. Você não vê, pelo menos nesse vídeo, não dá para ver isso. O que dá para ver é que ele fica pegando demais nas suas partes íntimas, apertando demais aquilo lá no meio das pernas. Eu já acho estranho, porque vai ter um crime posterior que tem a pergunta básica, foi um crime sexual? Que a gente vai ter essa resposta daqui a pouco. E ele está muito, você vê, uma excitação penianamente falando mesmo, ele fica apertando aquele bodego dele. Chega o pastor lá, o mais velho, o Francisco Márcio Freire, ele cochicha, ele dá até uma risada. Ele tem uma risada meio irônica. E aí chega o terceiro elemento, que é o Francisco Teodósio Ramos, ele tá mais bêbado mesmo. Você vê que o cara tá bem breaco, ele anda como uma pessoa que bebeu muito. Os outros 2 não teve essa sensação. Eles falam que ficaram bebendo e se drogando o dia inteiro, estavam há dias se drogando e bebendo. Mas parecia estar com o banho tomado. Ninguém ali parecia muito sujo, pelo menos por esse vídeo. Você vê, esse vídeo é 1h04 da tarde. 1h11 da tarde, às 13h11, vai acontecer o momento que eles entram no carro. Ou seja, o que nos separa aqui são 5 minutos. A gente só vê eles chegando quando a Nathani está indo embora. Eu pergunto, eles viram ela chegando para o culto? A Nathani estudava em Quixadá. Esse homem de Quixadá, ele via ela lá. A Nathani já era, como eu perguntei há pouco, o objeto de desejo. Para quê? Quando eles vão para o carro e pegam a menina, eles têm um percurso muito doido. Eles saem de Quixeramobim e não vão direto para Quixadá. Eles vão fazer o percurso do diabo. Vamos lembrar que o carro da Nathani vai ser encontrado às 5 da tarde, ou seja, eles ficaram 4 horas com essa garota. Eles saem primeiro de Quixeramobim e vão para eles saem de Quixeramobim, eu até fiz um mapa aqui para vocês verem o percurso. Eu vou sumir um pouco, mas vou estar falando em cima. Quixeramobim para Banabuiú, que é uma outra cidade ali perto, que fica mais longe, fica mais de 1 hora e pouco de Quixeramobim. Em Banabuiú, eles vão direto com a Nathani para um lugar ermo. Eu pergunto,
Dizem eles depois que eles foram roubar o carro dessa garota para conseguir um dinheiro para quitar essa dívida. Primeiro, eles sabem para quem vender um carro? E se eles queriam quitar o carro, por que eles não venderam o carro? Quitar a dívida, por que eles não... Porque o carro vai ser abandonado, vai ser largado o carro dela. Então, assim, um carro que é o motivo de uma morte tão brutal e que eles mesmos não fazem nada com aquilo. Então, eles saem de Quixeramobim, vão para Banabuiú, direto para um local ermo, direto para um matagal. Então, eles sabem para onde estão levando ela. Por que um lugar tão longe? Se eles queriam roubar o carro e não queriam que ela desse parte da polícia, por que ela não largou essa moça pela estrada? Claro, o rosto deles estava claramente, ela poderia saber quem são. Tanto que esse cara, quando chega no carro dela, eu pergunto, será que ele já não tinha tido contato com a Nathani lá em Quixadá e ela não se assustou com ele numa primeira... Sei lá, era um cara que estava sempre ali perto da faculdade dela, era um cara porque ele chega, ele não vem com uma arma, você não vê a arma, você vê ele chegando. Eu não sei se um dia a gente vai ter essa resposta, se a Nathani se assustou com a chegada desse pastor, que é de Quixadá. Será que ele já tinha tido contato com ela antes? Por que eles levam essa garota para um lugar ermo? Por que eles levam ela para um lugar que já é claramente... A gente faz aqui o canal, gente, é muito... Eu estou aqui elucubrando, mas eles levam a menina para a morte. Eles levam a menina para o que mais antes da morte? Quando chegam nesse local ermo, segundo dois, eu não sei ainda quem são esses dois, que falam que um deles teve a ideia de matar, e é ele que teria matado, mas os três estão sendo apontados por latrocínio, vou explicar daqui a pouco. Quando eles chegam nesse local ermo, a Nathani, diz eles que a Nathani ela ficou revoltada. Ué, estou sendo assaltada, você não sabe o que vai acontecer, uma moça muito jovem, 3 homens horrorosos dentro do seu carro. O que você quer? Que ela esteja indo o quê? Perguntando se você quer um sorvete? Me poupe, né? Cada coisa que também é obrigado a gente ouvir. Quando chega nesse local ermo, a Nathani teria pegado uma pedra e tacado neles. Eu pergunto, se eles foram largar ela no local ermo, por que eles estavam fora do carro? Bom, eu quero largar ela no meio. Eu sou uma pessoa assim, eu vou dirigir 1h30 até um lugar, um matagal, para deixar essa garota aí, para ela se virar nos 30 para tentar voltar para casa dela, para me dar tempo de ir para um outro lugar, vender esse carro, pagar minha dívida e fugir do Ceará. É isso, é. Então você chega nesse local ermo, você abre a porta e manda ela sair. Você não sai. Pelo que a dinâmica que eles desenham, os 4 estavam fora do carro. Se eles estão os 4 fora do carro, a menina, eu entendo, já que eles têm que despachar ela, e os outros 3? Se eles não querem fazer nada com ela, por que eles saem do carro num matagal deserto? Já foi feita uma primeira perícia de corpo de delito que não apontou o que se chama de abuso sexual fisicamente falando. Gente, o abuso sexual é beijo, é olhar, é mão, é língua, é o próprio momento. Eles podem não ter tido o ato em si final, mas eu sei lá o que mais que eles fizeram com ela dentro do carro, durante tanto tempo. Para chegar nesse matagal e continuar fazendo alguma coisa, que talvez eles não tenham tido mais a oportunidade, talvez eles não sejam uma pessoa que vão fazer isso depois da morte. Então eles pegam, quando eles chegam ali, ela parece, segundo eles, que joga uma pedra neles. Isso deixa ele muito nervoso, muito bravo. O que é isso, menina mal educada? Jogou pedra em mim. E ela está cheia de sinais de defesa, ou seja, ela lutou pela vida. Lutar pela vida significa confronto. Eu te levei para roubar o seu carro, eu levei você aqui nesse local ermo para você ficar e me dar tempo de eu vender o seu carro. Não quero te matar, não quero fazer nada com você. Cai fora, garota, daqui. Pega o teu carro e siga em frente. Não, eu paro o carro, todo mundo desce, eu tenho um confronto físico porque ela tem sinal de defesa. Sinal de defesa, eu cheguei perto de você. Pra quê, se você não ia fazer nada? É o que eu gostaria de saber. Assim, eles estão sendo apontados como latrocínio porque o fim dessa história para eles seria o roubo do carro. Era mesmo? Eu vou te falar, eu prefiro latrocínio, tá? Latrocínio, o julgamento é em 1 ano, não tem tribunal de júri, não tem pronúncia, não tem nada. É denúncia, juiz, caneta pesada, pena máxima, tchau, vai pra cadeia. Latrocínio é um crime ainda mais pesado em penas. Eu prefiro latrocínio. Mas eu pergunto, foi?
Porque existe uma maldade, existe um mal, existe um desejo, existe um ódio muito forte dentro dessa história. Ela lutou pela vida. Ninguém luta pela vida se a vida não era o bem maior do que aquele que quer tirar de você. Não existiu a consumação com penetração, mas você não sabe se eles ficaram ali, o que eles ficaram. Ela estava vestida? Eu não sei se ela estava vestida. Ela foi largada ali no meio desse matagal e ela levou dezenas de pedradas. Ela morreu na pedrada, gente. Uma pessoa querer matar uma pessoa com pedrada. Isso não, um carro não vale tudo isso. Ele ia conseguir quanto nesse carro roubado? 5 mil reais? Claro que o carro vale mais do que isso, mas é um carro roubado, ele não vai conseguir vender isso daí. Então, não satisfeitos, eles largam a menina nesse matagal, entram nesse carro, então vamos lá, eles já saíram lá de Quixirabobim, foram até Banabuiú, matam a menina, saem de lá, vão para Morada Nova, que é a mais 1 hora e cacetada. O que eles foram fazer em Morada Nova, que é uma outra cidade? Também não sei. Eles, entre Quixeramobim, Banabaoí e a Morada Nova, foram mais de 3 horas viajando. E aí eles pegam de Morada Nova e voltam para Quixadá, que dão essas 3 horas. Então eles ficaram entre pegar a Natani, em Quixeramobim, e eles dão uma volta. Se você olhar o mapa que eu estou pondo, eles fazem assim, ó. Eles dão um círculo. Por quê? Se eles querem o carro, por que eles não largaram essa garota antes? Por que levar para esse local ermo? Por que tanta volta? E voltar com o carro para Quixadá, onde o pseudo-pastor, o Francisco Márcio Freire, tem uma filha. Quando eles chegam em Quixadá, eles largam o carro, que era objeto de desejo, na rodoviária. Pegam os pertences da Natani, que eu não sei que pertences são esses, se eles venderiam alguma coisa, porque a menina também devia ter muita coisa ali dentro do carro, era o carro dela. Tem o quê? O celular, a bolsa, gente. Ela não vai ter mais muita coisa além disso. E eles pegam, andam um pouco a pé e pegam mototáxis e vão com esses mototáxis até a casa da filha desse pseudo-pastor, desse Francisco Márcio Freire. Quando eles chegam lá, a polícia já os aguardava. A polícia já sabia quem eles eram por conta das filmagens, a própria população ajudando a encontrar, assim por diante. A polícia foi muito ágil, muito rápida. Vou botar aqui um pedacinho de uma entrevista do delegado. O crime patrimonial, tanto que foram flagranteados pelo crime de latrocínio, os 3. A gente não descarta nenhuma possibilidade, até porque o crime ocorreu ontem, né? Mas assim, a priori a gente não tem indícios da questão do crime sexual, mas a gente não descarta. Isso quem vai descartar é a perícia forense. O delegado, ele aponta como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ou seja, o desejo deles não era matar, o desejo deles era roubar. Mas como o dono do objeto não entendeu que eles estavam fazendo trabalhinho, eles mataram. Então é uma morte ainda mais violenta, porque é uma morte pelo nada, uma morte fútil. Latrocínio, não, como eu contei agora, não tem tribunal de júri, não tem pronúncia, é tudo muito mais rápido. Mas eu traria algumas perguntas. Eu sei que o feminicídio tem que ser dentro do estado da violência doméstica, dos relacionamentos, dentro da casa e tal, mas isso também não seria um feminicídio? Ela não morreu, a Natani, por ser mulher? Eu disse assim, se fosse um homem entrando dentro daquele carro, eles teriam abordado? Ou eles abordaram porque era uma mulher, ou eles abordaram porque eles queriam a Natani, ou eles abordaram porque eles estavam esperando ela sair do culto. De novo, a gente tem as imagens de eles antes, lá às 13h04 da tarde, 5, 6 minutos antes de pegar ela ali no estacionamento, e ela estava em 2 quadras. Eles estavam esperando ela sair. Ou eles passaram e a oportunidade, o acaso aconteceu. Porque eu pergunto o seguinte, por que eles não assaltaram mais ninguém naquele dia? Por que eles ficaram só com... Oh, meu Deus, esse microfone aqui. Vai... O microfone já me deu problema. Põe pra cá. O que é isso? Olha, ele tá suado pra ficar assim. Tá calor, gente. O que eu digo? É um crime desejado? É um crime organizado? É um crime premeditado? Ou o acaso funcionou para eles, feito uma maravilha, e para a Natani funcionou da pior maneira possível?
São respostas que a polícia claramente vai trazer ainda, tem outros laudos para saírem, assim por diante. Os 3 falam que é essa coisa, que eles eram moradores de rua, que eles... são mesmo moradores de rua. Eu senti um desenho de personagem assim, ai, tadinho de mim, sou dodói. É isso, perguntarei, inclusive, para os defensores deles, se assim eles quiserem ser entrevistados. Porque, e o fato de eles serem moradores de rua, que eles se autodenominam moradores de rua, por isso que eu estou falando morador de rua e não homem em situação de rua. Eles dizem que moram na rua, não estão na rua. Drogados e bêbados, e alcoólatras. E isso faz deles menos responsáveis em quê? Pela morte de uma menina de 20 anos. Pela destruição total de uma família. Ou você acha que a mãe da Nathani vai conseguir voltar a ser o que ela foi um dia, até o dia 16, às 8 da manhã, quando ela acordou? Eles destruíram muitas pessoas. Eles mataram a segurança de uma cidade. Eles com certeza deixaram amigas da Nathani com medo o resto da vida. É uma situação que claramente fica uma sensação que se tem é que eles se colocando com essas situações de menor, ai, coitado de mim, é perigoso, né? É perigoso, porque eles chegaram num nível de violência que eu pergunto para onde eles vão depois. E você vê as risadas deles 5 minutos antes de pegar a menina. Por que, se é só para roubar o carro, não deixou ela sair no estacionamento, que ela abre a porta? E, de novo, ela não conhecia eles, principalmente esse Márcio Freire, aqui, esse Francisco Márcio Freire. Se ele é de Quixadá, e pelo que eu entendi, ela estudava em Quixadá. Eu entendo ter colocado já fechado em latrocínio, mas eu ainda gostaria de saber. Vão sair mais laudos para a confirmação que não houve violência, que não houve, gente, não houve o ato em si final de uma violência sexual. Eu duvido que não foi sendo feito naquele carro. Essa menina, ela estava com muito medo quando chegou. E, de novo, os 3 fora. Por que eles saíram do carro no meio desse matagal se era só para deixar ela? O que eles iam fazer? Então, vamos ver aqui se tem mais coisas aqui. A cidade ficou em luto está em luto por 3 dias ainda, ou quando você assistir pode já ter passado. A cidade está totalmente paralisada, em choque, sem entender o porquê tudo isso, uma violência tão má, tão gratuita, a nada, matar uma menina tão jovem, com tudo a pedradas. E 3 seres que realmente não sei para quê, né? Bom, é isso. Eu fiz esse caso meio na urgência, a pedido de vocês, para trazer esses detalhes da história da Nathani. Fica novamente o convite para mãe, para o pai, para alguém da família que quiser trazer a biografia dela, para as pessoas conhecerem melhor a menina, e também para a polícia, se ela quiser contar os detalhes da investigação, assim como também para os defensores do Francisco Márcio Freire, do Francisco Teodósio Ramos e do Jadson do Nascimento Silva. Só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. A mãe da Nathani, eu mandei diretamente um inbox do meu Instagram. Então, se ela tem ali o meu WhatsApp pessoal, pode entrar em contato comigo também, ou pelo e-mail. Espero que justiça seja feita. De fato, está sendo muito rápido. Só de acharem eles, eu falo uma coisa para a mãe da Nathani. Eu sei que sua filha não devia ter morrido, mas já que tudo aconteceu, porque Deus não tem nada a ver com a maldade humana. Mas eles terem sido encontrados não deixa de ser um milagre, porque a pior coisa seria você ter que ficar no aguardo de descobrir um dia quem fez aquilo com a sua filha e não saber botar o rosto e o nome daquela pessoa que tem que ser presa. Claro que eles não vão ficar presos mais de 40 anos de cadeia, nem sei se pegariam a pena tão alta assim de 40 anos cada um. Mas que peguem a pior das penas e que fiquem o tempo que for. Vocês sabem a minha opinião, para mim não tem saidinha, não tem semiaberto, não tem aberto. Pegou 50 anos, fica 50 anos. Pegou 70 anos, fica 70 anos. A gente não pode ter prisão perpétua, mas você tem penas altas. Fica na pena. Isso já é perpétuo.
Se esse cara com 43 anos pegar 50 anos de cadeia, já é uma prisão perpétua. Esse outro menino de 23 anos, se pegar 20 anos, ele sai com 43. Ele sai com MBA, né? Ele sai com pós-graduação em crime, saindo da cadeia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo todo dia, vocês sabem disso. É possível que eu volte com esse caso em live, em entrevistas ou um novo comentário se tivermos desdobramentos. Para a família da Nathalie, o meu abraço mais sincero. Para a Nathalie, o meu beijo esteja você onde estiver. Uma menina com vida nos olhos. E que a gente consiga ver esses três na cadeia por bastante tempo. Pelo tempo todo, se for possível. Até já. Até mais. Até daqui a pouco.